esqueça o uso de documentos, crachás e enfrentar longas filas. O Case de hoje vai conhecer a IDTEC BPAS, que traz a evolução da identificação. Vamos conhecer. Ricardo, CEO da BPAS, a evolução da identificação. Seja muito bem-vindo aos Startupeiros. Gostaria de primeiramente ouvir desde o início da história de vocês, o processo de ideação, como é que funciona, o que é a BPAS? Bom, obrigado pela entrevista. A BPAS é uma empresa que veio para o mercado para poder mudar um pouco o processo de acesso das pessoas, facilitar o acesso das pessoas a grande volume de locais, né? Existem muitas empresas hoje que fazem acessos por biometria facial, mas em grande volume, como nós estamos fazendo, são poucas empresas. Então nós viemos, quando a gente fala da evolução da identificação, é exatamente porque desde o momento do cadastramento até o momento da entrada da pessoa naquele ambiente onde tem uma biometria facial, onde tem um equipamento de biometria facial, a experiência que a gente quer dar é uma experiência fluida e por isso a gente fala da evolução da identificação. Esse momento do cadastramento inicial, como é que funciona ele? Como são feitas essas análises, né? Desde os pontos do rosto, o link com as empresas, como é esse processo? Sim, o nosso processo ele demanda um cadastramento facial sendo feito no próprio telefone celular da pessoa. Então isso é uma coisa legal porque ele é descentralizado, a gente costuma falar que ele é descentralizado. Então a pessoa recebe um link, seja ele de qualquer cliente que ele esteja se cadastrando, ele recebe um link, é feito pelo próprio telefone celular dele o cadastro e nesse cadastro a gente verifica algumas coisas. A primeira coisa que a gente verifica é a questão do liveness, ou seja, se aquela pessoa realmente é uma foto dela mesmo que está sendo feita ali. Se não é uma fraude, se não é uma foto de vídeo. Então ali a gente já tem uma tecnologia que faz essa verificação. A segunda coisa é a qualidade da foto. Para a gente é muito importante a qualidade da foto ser muito boa, porque isso facilita na hora da identificação da pessoa no dispositivo facial onde ela estiver entrando. Então você imagina que uma pessoa que tem uma qualidade de foto ruim, quando ela vai ser identificada, ela pode ter problema na identificação e pode ali ter algum problema no acesso dela ao determinado local. Então, no cadastramento nós fazemos essas duas validações, validação de fraude e validação de qualidade de foto, para que a gente tenha certeza que aquela foto que vai estar no dispositivo, ela vai ser reconhecida. Essa certeza, essa segurança é muito importante, ainda mais quando a gente fala de um período cada vez mais latente da evolução da LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, o alinhamento, a necessidade desse alinhamento das empresas com as métricas envolvidas nessa lei. Como é que vocês olham também para o enquadramento nesse sentido? Sim, isso é muito importante, assim, nós que trabalhamos com dados sensíveis das pessoas, nós temos que ter um compliance muito grande em relação ao LGPD. Não só como que a gente armazena essas informações, isso é uma coisa extremamente importante, e a Agência Nacional que regula essa LGPD, ela verifica isso de proteção de dados, a Agência Nacional de Proteção de Dados, e também a forma com que a gente distribui essas fotos ou distribui esses vetores para que a gente possa ser reconhecido, para que a pessoa possa ser reconhecida. Então é muito importante que nós tenhamos um consentimento da pessoa quando ela vai fazer o nosso cadastramento, nos nossos termos de uso, nossa política de privacidade, ela consente que nós estaremos usando aquela foto exclusivamente para poder fazer o acesso a determinado local. Nós não podemos vender essas faces, nós não podemos vender nenhum dado das pessoas, nós não podemos distribuir isso de maneira nenhuma. Então isso é muito bem armazenado nos nossos servidores exclusivos para isso e, evidentemente, as pessoas têm que dar o consentimento para que a gente utilize esses dados. Claro, muito importante esse ponto, né, ser esclarecido, porque quando a gente fala dessa proteção, cada vez mais a tecnologia, a evolução da inteligência artificial também pede isso. Sim. Ricardo, quando falamos da figura do investidor num tipo de startup como a BPAS, num tipo de startup ligado a esse processo de identificação, é o mesmo que acontece com outro tipo de startup ou tem suas peculiaridades, tem suas diferenças? Não, ele é o mesmo. A nossa startup, a BPAS, ela é tida como uma IDTEC, né? O IDTEC é uma empresa que tem tecnologia de identificação. Então existem, evidentemente, investidores que gostam mais desse mercado de tecnologia, como tem investidores que gostam de outros mercados. Então, no nosso caso, nós passamos por um processo de investimento. A empresa não tem nenhum ano de vida, ela foi aberta em agosto do ano passado, então nós estamos agora em julho. Ela ainda não tem nenhum ano e nós já tivemos uma primeira rodada de investimento. Então, quem está visando
investir numa empresa desse tipo, são pessoas que vislumbram a biometria facial não somente como acesso, que é o nosso caso, mas também vislumbram a biometria facial como meio de pagamento, como outras finalidades que a gente pode dar para a biometria facial, que hoje não são possíveis por conta de LGPD ou mesmo por conta de mercados que ainda vão ser abertos com a biometria. Então, esse eu acho que é o grande objetivo dos fundos que investem em empresas IDTech como a BPAS. Legal. Quando falamos dos pontos que são alvos da utilização desse tipo de identificação ligada à tecnologia, desde prédios comerciais, residenciais, a grandes projetos como, por exemplo, a questão do Palmeiras, né, que vocês estão envolvidos, estádio de futebol exige essa rapidez, agilidade na entrada mesmo, enfim, viabilizar o acesso rápido, seguro, pronto. Esses 3 campos que eu citei, prédios comerciais, residenciais e estádios, ou amplamente falando, como é que é o processo de vocês? O processo ele é parecido, mas ele tem as suas diferenças. Tá. Quando você está falando de um acesso a prédios residenciais ou comerciais, uma coisa que é muito importante é a segurança. É eu saber que aquela pessoa que está entrando realmente é ela mesma que está entrando. Né? Então aí tem toda uma validação que pode ser feita, inclusive com verificação de CPF, verificação se a face pertence àquele CPF ou não, e assim vai. Né? No caso de um estádio de futebol, é muito mais importante a velocidade que você dá nessa entrada do que eu ter a certeza que aquela pessoa é ela mesma. O que eu tenho que ter certeza, no caso lá do Palmeiras, o que nós temos a certeza é que uma pessoa é um CPF, ou seja, na venda do ingresso, nós fazemos o cadastramento e nós atrelamos a face daquela pessoa ao CPF. No caso lá de um estádio de futebol, nós não temos a necessidade de verificar o CPF daquela pessoa para saber se ela realmente é quem ela está dizendo que é. Se ela comprou o ingresso e registrou a face, ela vai entrar. Então, no caso de grande volume de pessoas, como no caso do estádio de futebol, em que nós temos que colocar 40 mil pessoas para dentro em 2 horas, né? E os últimos 20 minutos, 20 mil pessoas, porque geralmente no Brasil os estádios de futebol, metade do estádio entra nos últimos 20 minutos, nós priorizamos a velocidade e também a segurança, evidentemente. Nós não deixamos as pessoas que não estão cadastradas entrar no estádio. Então, somente quem tem cadastro, que comprou o ingresso, é que vai entrar. Então, com isso, nós fizemos um monte de melhorias no processo da entrada do estádio. Nós melhoramos em 3 vezes a velocidade da entrada. O estádio antes a gente conseguia colocar 7 pessoas por minuto por catraca. Hoje nós conseguimos colocar 18 pessoas por minuto, foram quase 3 vezes mais, além de toda a segurança e principalmente evitar o cambismo, que é uma coisa hoje que pega não só em estádios de futebol, mas em shows, eventos, etc. Claro. Quando falamos anteriormente a respeito da LGPD, que você falou sobre compliance e tal, eu pego também esse outro ponto ligado à governança, à empresa, para falar sobre ESG. Existe também uma preocupação, como é que vocês lidam com essa pauta? Falamos não só de governança, sustentabilidade, né? Enfim, o social também envolvido, que é o alvo também do desenvolvimento do trabalho de vocês, facilitar a vida de quem usa. ESG e a BPAS. Isso é muito importante, a gente cuida muito disso. Tem 2 pontos importantes aí. Primeiro, a tecnologia da BPAS, ela evita toda a forma de impressão de cartões, de documentos, de papel, de ticket. Então a gente economiza, a gente ajuda a despoluir o planeta, evitando que a gente tenha que imprimir papéis, né, e por consequência consumir gás carbônico. Isso é uma primeira coisa. A segunda coisa que é muito importante é que a nossa tecnologia, ela não faz diferença se a pessoa é branca, preta, amarela, se a pessoa é homem, mulher, trans, não interessa pra gente. Se a pessoa está cadastrada na nossa plataforma e está autorizada a adentrar em algum lugar, não existe a possibilidade dela não entrar por ela não existe discriminação alguma. Né? Então, essa pauta ESG é uma coisa
muito importante, está muito hoje ligado às empresas, nós nos preocupamos muito com isso. Então, esses dois pontos são importantes. Nós não fazemos qualquer tipo de discriminação, nenhum tipo de discriminação, e a gente economiza gás carbônico, não deixando com que a pessoa imprima um monte de documentos que ela precisaria imprimir. É só ela levar a face, ou seja, é só ela ir até o local e com a face ela entra. Ai, que bacana. Vocês estão presentes só no Sudeste, São Paulo, ou já em outros estados, ou pensam em médio e longo prazo também nessa ampliação? Sim, nós estamos hoje com a sede da empresa em São Paulo, estamos ampliando para todo o Brasil. Hoje nós começamos aqui um trabalho com o Palmeiras, né, com o Clube Palmeiras, mas estamos hoje no Rio Grande do Sul, estamos na Bahia, estamos em Minas Gerais, estamos no Paraná, já ampliando essa solução para outro estado e também para o exterior. Recentemente, agora em maio, nós fizemos já um primeiro teste em Portugal. Já fizemos o primeiro teste em Portugal e foi super aprovado, positivo. Então, provavelmente, nós vamos começar agora uma internacionalização da empresa. A empresa tão nova como mas a demanda a solução foi tão bem-vinda que a demanda surgiu para a gente poder ir para o exterior e nós estamos começando agora esse processo. Ai, parabéns! Esse olhar de vocês nessa dor de mercado muito assertivo, né? Tudo até aqui não atua com essas comprovações nessa ampliação. Quando a gente fala do Brasil nesse sentido de evolução tecnológica, não só do que vocês usam, mas na sua visão em geral. Como é que o Brasil está em comparação ao mundo? Há uma evolução nossa, há uma necessidade, há um espelho lá fora que pode ser bem visto? Como é que funciona? Isso é interessante porque lá fora a biometria facial para fins de vigilância ela é muito mal vista, né? Não é o nosso caso. No nosso caso, a gente utiliza a biometria facial para fins de acesso. Né? A pessoa está permitindo que ela utilize a face para acessar algum lugar, né? Ou para ou para pagar alguma coisa, etc. Tem sempre um consentimento. No caso da biometria facial, no mundo, para vigilância, ou seja, vigilância pública, câmeras de biometria facial que ficam espalhadas pela cidade, isso tem gerado uma polêmica muito grande. Em alguns locais isso já é proibido. Por exemplo, São Francisco, nos Estados Unidos, foi a primeira cidade do mundo a proibir que câmeras de biometria facial fossem usadas para poder identificar, seja quem for. Por um motivo simples. A câmera de biometria facial na rua, a possibilidade dela dar um falso positivo é muito grande. Ou seja, de você ser identificado como uma pessoa que você não ela é grande, porque você não está ali posicionando a sua face para ser identificado. Você pode estar de lado, você pode estar de frente, você pode estar com o telefone falando no telefone. Então, a chance de você não ser identificado corretamente é grande. Então, no mundo, a tecnologia existe, assim como no Brasil existe. Tem vários países hoje que adotam a tecnologia de biometria facial para fins de segurança pública, como eu disse, que é muito polêmico, mas tem países, tem outras várias soluções que também adotam a tecnologia para fins de acesso, que é o nosso caso. Então o Brasil está bem posicionado nisso, nós estamos bem posicionados nisso, a gente tem grandes fabricantes de equipamentos aqui no Brasil e nós sim podemos evoluir, tanto é que a nossa solução que nós implementamos para o Palmeiras é uma solução que não existe no mundo. Nós estivemos recentemente agora na Europa, mostramos a nossa solução não somente em Portugal, como na Inglaterra e também na Espanha, e eles ficaram impressionados, porque lá, especialmente no mercado de futebol, essa solução não existe. Então, é o Brasil também exportando soluções de biometria facial para o resto do mundo. Ai, que bom. Você considera ou acredita que, assim, o pós-pandemia trouxe muitas mudanças, né? Desde a visão externa, no sentido de, tipo, vida, a dinâmica das empresas, do trabalho, até, principalmente, a visão interna nossa, o olhar humanizado sobre as organizações, o propósito ligado àquilo que a gente faz na nossa vida. Podemos atribuir também a necessidade que foi encontrada e a solução que vocês trazem como um pós-pandemia e as mudanças que ela trouxe? Como é que você olha também isso? Porque a gente viu a evolução do QR Code, cardápios, telemedicina, teleconsulta. Qual é a sua visão sobre isso? Sem dúvida. Num primeiro momento, a biometria facial ela expandiu muito na pandemia, porque existia sempre aquele medo da pessoa tocar nas superfícies. Então a biometria digital, naquela época, ainda era muito usada no Brasil e eu considero que após o Covid e a pandemia como um todo, a biometria facial veio a substituir a biometria digital. Então a biometria digital, naquele primeiro momento,
existia sempre aquele medo de todo mundo de ficar tocando em superfícies. Então a biometria digital, naquele momento, ela já foi descartada. Então houve sim um boom muito grande na biometria facial pós-pandemia, agregada também às empresas de tecnologia, evidentemente, que tiveram que evoluir rapidamente para poder dar conta da demanda que estava surgindo por tecnologia. Então acho que a pandemia ela veio com uma mudança de comportamento das pessoas, especialmente de biometria. Eu acho que a biometria facial veio a substituir a biometria digital. Biometria digital nós ficamos aí bastante tempo, uns 20 anos utilizando. Alguns países deram o salto de não passar pela biometria digital, já por medo dessa questão de superfície, de toque, mas o Brasil acho que evoluiu bastante e a biometria facial ela veio sim junto com a pandemia para poder evoluir. E a BPS trazendo um pioneirismo também, não só aqui, mas já no mundo. Já no mundo, Ai, então... que bacana. Olha, nosso papo está muito bom, mas agora a gente vai para um rápido intervalo. Você fica por aqui também. Na volta, o Ricardo conta tudo isso e muito mais a respeito da história da BPS e do impacto positivo que ela causa no mercado como um todo. É já já. Startupeiros de volta, o Ricardo falando um pouco sobre a BPS. Já gostei de tudo que eu ouvi até aqui e fiquei curiosa para saber mais detalhes, por exemplo, da sua trajetória, não só de vida pessoal, mas também profissional, nesse sentido de evolução. O que é que você poderia dar de principais dicas, desafios que você, como empreendedor, também enfrentou e ainda enfrenta, né? Porque é constante, né, Ricardo? Claro. Eu sou empreendedor, eu costumo dizer que eu sou empreendedor desde que eu nasci, mas eu abri a minha primeira empresa, eu tinha 19 anos, eu tinha acabado de entrar para a faculdade de engenharia na UFMG, em Belo Horizonte, e aí eu abri a minha primeira empresa, era uma empresa construtora, evidentemente construtora construía qualquer coisa, né? E a empresa foi evoluindo e aí eu passei por várias fases, passei por fases de mercado muito difícil, passei por fases de mercado muito bom e também no ramo de construção isso foi evoluindo. Eu fui evoluindo desde construção de prédio, até construção pesada, até construção de loteamento e assim foi, né? Eu entrei para o mundo da tecnologia em 2016, não tem muito tempo. Eu resolvi entrar para o mundo da tecnologia adquirindo uma empresa, na época, de biometria facial. Eu com um grupo de investidores adquirimos uma empresa de biometria facial e nesse momento o que eu fiz, eu estava me mudando para os Estados Unidos e passei 2 anos e meio nos Estados Unidos no momento que nós havíamos adquirido essa empresa. E o que eu achei muito interessante fazer foi viajar o mundo atrás de tecnologias que poderiam ser importantes para essa empresa que nós havíamos recém-adquirido, né? Então foi muito bom ter feito essas viagens todas, ter ido para todos os lugares do mundo que eu enxergava que poderia nos trazer benefícios para essa empresa, eu fui. Então, o mundo de startup, o mundo de empreendedores, ele é muito de você ir atrás, né? Você tem que correr atrás, ir atrás do seu sonho, evidentemente, e ir atrás do que você acredita. Eu saí dessa empresa no final do ano, no início do ano passado, em 2022, com o objetivo já de abrir a BPS, né? Então a BPS, como eu disse, é uma empresa nova, ela não tem nem um ano, mas ela com muita luta e muita garra e muita objetivo na vida, nós conseguimos fazer hoje a BPS com menos de um ano ser uma empresa que está virando referência nacional, não só no mundo do futebol, mas no mundo de grandes volume de pessoas, de acesso de grande volume de pessoas e até fazendo uma internacionalização dela tão recente como ela é. Então, acho que é muito importante a trajetória de quem quer que quer criar uma startup, quem quer empreender. Eu costumo dizer, nada mais é do que vontade, força de vontade e perseverança, porque no Brasil a gente sabe
tudo é muito difícil, né? Tudo, o governo não ajuda, as pessoas, né? Os órgãos governamentais não ajudam, mas que a gente com muita perseverança e muita garra a gente consegue. É um exemplo que vocês acabam passando, né? A persistência, a resiliência também envolvida em todo o processo. Recentemente vocês ganharam um prêmio, reconhecimento, então falamos também disso. Foi legal, nós ganhamos um prêmio na semana passada na Confut, que é uma confederação sul-americana de futebol. Nós ganhamos o prêmio de inovação no mercado de futebol. A empresa de 2022 e 2023 que trouxe a maior inovação para o mercado de futebol foi a BPS, da América do Sul. Foi a BPS, ganhamos um prêmio e foi muito legal, porque a gente pôde mostrar com esse prêmio tudo que nós conseguimos alcançar, com os objetivos que nós conseguimos alcançar, especialmente para o Palmeiras e para os outros clubes que a gente também está implantando agora, mas especialmente lá no Palmeiras nós mostramos o case do Palmeiras, que era um case muito difícil, porque eles queriam, na verdade, acabar com o cambismo, esse era o grande objetivo deles, e nós com isso, com toda essa tecnologia e implantando a biometria, o acesso por biometria facial no Allianz Parque, nós conseguimos então simplesmente acabar com o cambismo. Hoje eu digo que o Palmeiras está livre de cambistas totalmente, porque a pessoa não consegue comprar ingresso e passar a face dele para poder entrar. Então que bom. Foi muito legal. Então esse prêmio foi muito bacana. Que bom, parabéns, viu? Obrigado. Quando falamos de vencer, é claro que um time bem engajado, unido, faz toda a diferença em qualquer empresa, né? Como é que vocês olham para isso? Recrutamento, seleção, o que é que um colaborador da BPS precisa ter para fazer parte do time, para ser visto como tipo uma peça que soma e que traz esses benefícios em termos de governança e corporação? Isso é muito legal. Assim, nós somos uma empresa nova, né? Então nós não temos muitas pessoas no nosso time e o nosso processo de seleção ele é muito bem feito, porque nós queremos pessoas, é meio piegas falar isso, mas pessoas que pensem como dono, né? Sim. Esse é o nosso grande objetivo. Nós temos um plano de vesting, nós fazemos aqui na empresa, nós temos para as peças-chave aqui da empresa, nós temos um plano de vesting, fazemos todo o processo de uma startup do jeito que ela tem que ser. Temos uma área de tecnologia muito bem definida, com pessoas seniors, nós não queremos, né, até pela minha experiência nesse mercado, nós não queremos ter aqui experiências, né? Nós queremos fazer a solução dar certo. Nós temos aqui um time de desenvolvimento muito sênior, temos um time comercial muito bom também, muito sênior, e a gente preferiu, nesse momento, contratar poucas pessoas, mas pessoas que tivessem experiência nesse mercado. Eu tenho 2 sócios também que vêm do mercado de tecnologia, então esse é um time que está preparado para poder expandir e vencer nesse mercado, conforme eu disse, tão concorrido e tão difícil que é o mercado brasileiro, mas que a gente, no processo de seleção, faz uma seleção muito importante e acho que a característica principal para trabalhar aqui na BPS tem que ser espírito de dono. A gente garra, objetivo, a gente tem muito trabalho no final de semana, né? Porque jogos, a gente tem muito trabalho à noite, final de semana, então a gente gosta muito das pessoas que abraçam a nossa causa e tenham realmente o espírito de dono. Acho que esse é a principal característica. Ricardo, a gente está quase chegando ao fim já, passou tão rápido aqui nosso papo, mas muito interessante. Parabenizo mais uma vez Obrigado. A trajetória, o que você comentou com a gente, compartilhou com a gente até aqui. Mas antes, claro, suas considerações finais, visão de médio e longo prazo, fica à vontade para trazer essa mensagem final para quem nos assiste. Legal, gente, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por ter essa oportunidade de falar um pouco para os startupeiros, né? Eu fui ser startupeiro quando nem existia o nome startupeiro, muito novo. Eu era muito novo e já abri a minha primeira empresa, eu era empreendedor, mas startupeiro eu fui ser agora já mais velho. Mas o recado que fica é a gente perseverar, acreditar naquele sonho nosso, porque tem muito mercado ainda. O Brasil ainda é muito carente de muitas soluções, né? Achar o momento certo e qual a solução, qual o problema que você vai resolver, esse é o grande segredo para que a sua startup ela vença e que ela conquiste mercado. E principalmente depois consiga escalar para que a gente passe por todos os processos de escalabilidade que precisam ser feitos. Então é isso, esse é o recado final. Muito obrigado a todos pela entrevista. Nós agradecemos, conte com o canal Empreender sempre. Boa sorte na trajetória e muito mais sucesso.
Obrigado. E para você também que nos acompanha, muito obrigada por sua companhia e audiência. Pelo YouTube do canal Empreender, o programa também fica disponível. Até a próxima quinta.